um susto danado. Advogados chegando para algum trabalho lá no fórum, né? Para entrar com ação, enfim, para o trabalho normal de um advogado, estagiários que lá trabalham. Foi uma correria tremenda. Por quê? O fórum de Vila Velha teve que ser evacuado às pressas ontem à tarde. Quem estava lá relatou tremores. O prédio tremeu, o prédio balançou. O CREA foi até o local e fez uma fiscalização. Deixa eu chamar ao vivo a repórter Alessandra Ximenes para trazer as informações atualizadas do fórum, até porque daqui a pouco começa o recesso no Poder Judiciário. Os advogados precisam demandar as ações até dezembro, porque depois, meu amigo, só o ano que vem. Ale, como é que está a situação aí? Ei, Dudu, só para a gente já começar explicando aí para o pessoal que está assistindo a gente hoje, o que acontece? Apesar de toda essa situação que você explicou, dos tremores, o prédio que precisou ser evacuado na tarde de ontem, o Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo emitiu uma nota dizendo que hoje o fórum aqui de Vila Velha, que fica em Boa Vista, no bairro Boa Vista, em frente aqui a uma faculdade particular grande, famosa aqui da região, vai funcionar normalmente. Mas aí, para quem não está entendendo muito bem do que a gente está falando, deixa eu explicar. Ontem, mais ou menos por volta de umas 2h30, 2h40 da tarde, o fórum estava funcionando normalmente, estava tendo audiências por aqui, o pessoal estava trabalhando aqui, os estagiários, juiz, advogado, todo mundo aqui. Quando em algumas salas, alguns cartórios aqui do fórum, foi sentido um tremor. E aí o pessoal ficou assustado, não sabia muito do que estava se tratando. E em algumas dessas salas, alguns desses cartórios, o forro, as placas do forro, as placas de gesso acabaram caindo, Dudu. E aí, por conta disso, porque as pessoas ainda não sabiam do que se tratava, o que aconteceu? O prédio precisou então ser evacuado. Tem um vídeo circulando, aí as pessoas já devem ter visto. Esse vídeo foi gravado inclusive por uma advogada que estava aqui ontem no fórum, em audiência. Na sala em que ela estava, ela não sentiu esse tremor e não teve essa queda aí de placas do forro. Mas ela acabou gravando um vídeo do momento que o prédio estava sendo evacuado. Ela contou inclusive para a reportagem do Folha Vitória que ela estava nessa sala, na audiência, tudo normal, quando uma desembargadora veio, bateu na porta e falou que a ação ia ter que ser encerrada porque eles precisavam evacuar o prédio. Estava muito cheio, tinha muita gente por aqui ontem, mas não teve correria e nem pânico. As pessoas foram saindo aí de forma ordenada e aí, por conta desse desabamento, assim que o Tribunal de Justiça tomou conhecimento desse desabamento, o CREA também foi acionado e esteve aqui no local. Fez então as averiguações necessárias, identificou essa queda da placa. A gente conseguiu conversar aí com o responsável pelo CREA, pelo engenheiro técnico do CREA que esteve aqui, e ele falou um pouco melhor da estrutura, do que aconteceu e de como está a estrutura aqui dentro nesses cartórios que as placas acabaram desabando. Dudu, vamos ouvir. Fomos em todos os pavimentos, inclusive na garagem, né, no subsolo, e verificamos que essa edificação, assim como outras, ela tem um elemento chamado junta de dilatação. Essa junta de dilatação, ela tem justamente a função de, em uma movimentação entre uma parte do edifício e outro, ela justamente é para poder manter essa movimentação e para que não crie essas trincas em determinados pontos. Próximo a essa junta, existem, sim, evidências de que houve essa movimentação entre os dois. Isso aí ela é feita para, a princípio, suportar e resistir a essa movimentação, ela não ficar rígida, né? Só que aí, assim, nesse local é importante um monitoramento. Nós verificamos ali que esses forros, né, que na verdade não foi o teto que caiu, foram forros que caíram, as 4 placas mais ou menos, que ali já pela próxima umidade, né? Então ali provavelmente uma manutenção vai ter que ser feita, mas não tem relação direta com a causa da queda. Pode sim ter caído pela movimentação ao final ter caído, mas não é a causa principal pelo que nós vimos ali, né? Então cabe um monitoramento. Não vimos nenhum risco iminente de desabamento, de queda, mas é bom, né? Vamos recomendar que seja feito um monitoramento aí pela equipe técnica deles. Dudu, presidente da OAB, da Ordem dos Advogados, também se manifestou. Ele disse que aí em contato com o CREA entendeu que os advogados não correm perigo trabalhando, atuando aqui no fórum. Vamos ouvi-lo também. Assim que eu fiquei sabendo de rumores de que o teto do Fórum de Vila Velha havia desabado, eu entrei em contato com o Dr. Flávio Mulan, que é o juiz diretor daquele fórum, e ele me relatou que alguns servidores disseram que sentiram
uma trepidação na estrutura do prédio e que algumas placas de gesso se deslocaram. Felizmente não houve nenhum ferido, não houve nenhuma intercorrência mais grave, mas o juiz diretor do foro, Dr. Flávio, ele determinou a evacuação do prédio, suspendeu o expediente na tarde dessa quarta-feira, até para que fosse acionado o setor de engenharia do Tribunal de Justiça e também a Defesa Civil. Em uma análise preliminar, o setor de engenharia entende que não há nenhum risco de desabamento e que essa trepidação poderia ser consequência de uma obra que está ocorrendo numa via pública na parte de trás do Fórum de Vila Velha. Dudu, sobre essa obra que o presidente da OAB acabou de falar, a gente teve acesso, a nossa equipe teve acesso a um documento assinado pelo secretário de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos do Tribunal, que informa justamente que uma obra da Prefeitura pode ser a possível causa dos tremores que foram sentidos aqui no fórum ontem. E aí, de acordo com esse registro, os tremores aconteceram no segundo e terceiro pavimento, onde foram feitas inspeções. Após a análise visual do local, não foi identificada nenhuma anomalia ou patologia do problema estrutural que apresentassem riscos na edificação. Por conta dessa indicação da obra da Prefeitura, do seu motivo aí dos tremores, nós entramos em contato também com a Prefeitura de Vila Velha e aí, como resposta, eles nos responderam por meio de nota, que não há como responder se esse realmente é o motivo dos tremores aqui, porque a Prefeitura não foi informada e não teve acesso a esse documento. No entanto, hoje a Secretaria de Obras vai protocolar o pedido de acesso ao laudo do engenheiro e à ART, assinados por ele para ter acesso ao conteúdo da avaliação do profissional, Dudu. Vou lembrar mais uma vez para quem talvez pegou aí o nosso assunto pelo caminho. Hoje, de acordo com o Tribunal de Justiça, por meio de nota, o fórum vai ter funcionamento normal.